Descubra no nosso vídeo os detalhes do polêmico Jantar entre Poderes, que envolve o STF, Lula e o PGR. O jantar, que foi adiado devido à repercussão negativa, ainda continua causando um grande escândalo. Analisamos a relação pouco republicana sugerida por esta confraternização e a afronta às instituições brasileiras. Aprofundamos na questão da proximidade excessiva de Lula com os juízes do STF, que irão julgar Bolsonaro e que julgaram Lula. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já expressou publicamente sua opinião contra Bolsonaro. Entenda como esse jantar entre poderes pode influenciar as decisões futuras do STF. E o jantar promovido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o presidente Lula e demais integrantes da corte foi adiado. O encontro, que estava previsto para ocorrer hoje, acabou suspenso em razão da possibilidade de a Procuradoria-Geral da República apresentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Folha, magistrados afirmaram ao jornal que a reunião, em clima informal e de confraternização, seria totalmente inadequada neste momento, porque poderia sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes que vão julgar Jair Bolsonaro, principal adversário do petista. De acordo com a reportagem, um dos ministros teria dito que o momento exige certa liturgia. Bom, Ana, fato é que só cancelaram porque pegou mal, começou a repercutir muito mal aí esse jantar que seria oferecido na casa do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o presidente Lula, então resolveram cancelar. Agora, questão anterior, né? Qual o interesse público de um jantar aí oferecido pelo presidente da Corte com o presidente da República e demais ministros? Qual o interesse para nós, pagadores de impostos? Para nós nenhum, Paula, mas para o consórcio, né, Lula-STF, há muitos interesses. Agora, é curioso que o jantar foi cancelado porque a confraternização seria totalmente inadequada neste momento, pois poderia sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes que vão julgar Jair Bolsonaro. Mas esses juízes também julgaram Lula. Não tem sugestão nenhuma. Com ou sem esse jantar. Eles podem adiar esse jantar, essa confraternização, que não tem absolutamente nada que vá sugerir uma proximidade excessiva de Lula com os juízes, porque isso já está escancarado. Né, tão claro como a luz do dia, essa proximidade excessiva do Lula com os juízes do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Isso não adianta, vai adiar, jantar, confraternização, essa relação nada republicana, porque nós não estamos falando de uma relação institucional, executivo, judiciário, com trocas de declarações oficiais, formais. Nós estamos falando de uma relação nada republicana, em que esse juiz, o Luiz Roberto Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Quem diz nós derrotamos o bolsonarismo é porque está inserido dentro do contexto do petismo. Isso é óbvio. Então, eu acho que o sonho do brasileiro hoje, né, apesar, né, o sonho de ver uma economia saudável, ministérios técnicos, perdão, acho que o sonho maior do brasileiro hoje é de ver suas instituições independentes, harmoniosas, mas independentes. Isso aí é um vexame essa relação nada republicana desses ministros com o Lula. Pois é, Cáutio, o clubinho fechado, né? A PGR vai apresentar a denúncia entre hoje e amanhã, então melhor cancelar o jantar. Na verdade, adiar, né? Espera baixar a poeira e depois a gente remarca lá na frente. Pois é, e como é que o ministro Barroso fala que qualquer decisão tomada pelo STF será, abre aspas, sem visão politizada? Quem acredita que qualquer decisão tomada contra o ex-presidente Bolsonaro não terá uma visão claramente politizada? Lembrando que Barroso foi advogado de Cesare Battisti, o
Toffoli foi delegado do PT, o Flávio Dino foi ministro de Lula. Mas todas essas pessoas vão votar como? É um processo político. Exatamente, é um processo que já sabemos qual será o desfecho. Essa confraternização sugere uma proximidade excessiva de Lula com os juízes do STF. Vejamos. Acompanhe aqui comigo, então, essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Jantar reúne ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. Isso aqui, gente, saiu anteontem, ou seja, saiu um dia antes da denúncia sair contra o Bolsonaro, tá? E que manchete típica de país bananeiro. Olha aí, confere aí mais uma vez. Manchete absurda. Vamos seguir aqui, ó. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deve realizar na próxima quarta-feira um jantar em sua residência com todos os outros ministros da corte e o presidente Lula. O encontro acontece em meio à expectativa para a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito das investigações e tentativa de golpe de Estado. Parabéns, STF, ó. Palmas para vocês. O timing de vocês é perfeito. Um jantar na casa de Barroso com o Lula e com o PGR nas vésperas do oferecimento da denúncia contra Bolsonaro. Excelente demonstração de isenção, de imparcialidade, de ética e integridade. Imagina só se nesse jantar Lula, o PGR e os ministros do Supremo iam falar sobre a denúncia contra Bolsonaro, que é o principal opositor de Lula, por acaso. Nunca, gente, imagina só. Não, isso é maldade de você que está pensando isso. Eles iam falar só de futebol, do crime em Brasília, iam olhar um para o outro e dizer, será que vai chover amanhã? Eles iam falar da última série que eles assistiram na Netflix, só essas amenidades. Eles não iam falar nada de política não, viu? Isso aí é coisa da cabeça de vocês. Confia. E aí, olha que hilário. Ontem, antes de sair essa notícia, o Barroso falou para jornalistas que o STF vai julgar o Bolsonaro com seriedade e sem visão politizada, com base nas provas. Confia. Olha aí essa matéria aqui, ó. Barroso diz que eventual denúncia da PGR contra Bolsonaro vai ser analisada com seriedade e sem visão politizada. Se você também não acredita nessa frase do Barroso, que é a mesma pessoa que disse nós vencemos o bolsonarismo, levantando uma plateia, e agora quer que todo mundo acredite que o STF vai julgar Bolsonaro com base nas provas e não na política, então curte com força esse vídeo aqui e comenta para que a voz da nossa indignação vá mais longe. Agora, indo para o meu segundo ponto, olha aqui este parágrafo inacreditável da primeira matéria que eu mostrei para vocês. Nos bastidores do Supremo, ministros justificam que o jantar é uma cerimônia importante para aproximar os poderes após períodos de instabilidade durante o governo Jair Bolsonaro. Gente, isso aqui é balela, isso aqui é absurdo, isso aqui é a conversa para boi dormir. Os poderes, eles não precisam de aproximação. A Constituição não prevê isso, que os poderes devem se aliar como um judiciário em lua de mel com o executivo de lua. Não. A Constituição, ela prevê que os poderes, eles são independentes, eles são harmônicos entre si, mas não dependentes e não promíscuos entre si. O sistema constitucional brasileiro é baseado no americano, checks and balances, pesos e contrapesos, com um poder contendo o outro, pelo menos em tese, né? É o que o Senado deveria fazer, contendo os abusos do STF. Mas o que a gente vê no Brasil é essa absoluta orgia institucional em que o STF atropela o Legislativo e o Legislativo se abaixa, se curva ao STF, submisso ao Judiciário por medo e por rabo preso. Enquanto que o Executivo ele não precisa mais criar consensos no Legislativo para governar. Não. Basta agora se aliar ao Judiciário, que o Judiciário decide tudo de forma ativista conforme o seu aliado, em lua de mel, Lula quer. Isso, gente, é democracia? Isso não é democracia. Isso é um modelo presente apenas em ditaduras. E aí, vindo para o meu terceiro ponto, como que esse encontrinho dos ministros com Lula pegou mal? Aí o Paulo Gonet, o PGR, recusou o convite e o STF resolveu então adiar o jantar. Que, aliás, quem vai pagar sou eu e é você. Dá uma olhadinha aqui, ó. STF adia jantar com Lula por proximidade de denúncia contra Bolsonaro.
Olha aí, o único que recusou o convite foi o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. A avaliação é que o encontro pode render críticas à atuação da PGR diante da proximidade da denúncia contra Bolsonaro e aliados pela articulação por um golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022. O ministro ouvido pela Folha também contou ter ouvido dos seus pares críticas sobre a data do jantar e da interpretação que poderia ser dada ao encontro. A proximidade das datas, porém, é considerada aí uma coincidência, é só uma coincidência. Pegou mal, pegou muito mal e com muita razão. E a recusa do Gonet, assim como o adiamento do jantar, são uma prova de como esse jantar era errado. Isso aqui não deveria acontecer nunca. Já imaginaram a imprensa noticiando com uma naturalidade como a imprensa noticiou um jantar de Moro com os procuradores da Lava Jato logo antes da Força Tarefa denunciar Lula? Gente, se isso acontecesse, ia cair o mundo. Isso nunca aconteceu na Lava Jato, mas agora acontece o tempo todo no Supremo, e aí todo mundo acha normal. É a hipocrisia suprema que reina no nosso país. Mas agora que o jantar foi adiado, mas não cancelado, só adiado, e o Gonet ofereceu a denúncia contra o Bolsonaro ontem à noite, agora fica a grande pergunta. O jantar agora então vai ser de quê? De comemoração? É isso? Grato a todos por assistirem. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.